Senhor Deus e eterno Pai, eu te peço, ó Deus, que não seja eu falando aqui sobre o teu altar, Senhor, mas que seja o Senhor usando a minha boca, Paizinho. Que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos nesta manhã, Pai, para trazer uma palavra. Ó Deus, que nada de carne prevaleça, mas que o teu Espírito reine neste lugar. Em nome de Jesus, eu declaro ouvidos abertos. Eu declaro a mente de cada um aqui, Senhor, ligada no teu trono agora, Pai. Haja conexão com o teu trono e que a tua palavra venha entrar na mente e no coração, no entendimento de cada um e traga revelação, Paizinho. Traga um fortalecimento para cada um que veio à tua casa hoje, Pai. Que reservou esse período da manhã para estar na tua casa. Eu te peço, inclina os teus ouvidos, Paizinho. Inclina os teus olhos sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, dá ordem aos teus anjos, Senhor, para que guarde este lugar. Guarde os familiares, Senhor, guarde a família de cada um que está aqui. Guarde os pertences, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Esta manhã nós vamos falar de algo que eu duvido quem não tem. O tema dessa mensagem, ela pode ter 2 parâmetros, né? Mas eu quero te dizer que se você não tiver fé, você afunda. Então, o tema desta manhã é: sem fé afundamos. E afundamos literalmente, amém? Vamos lá em Mateus, capítulo 14, a partir do 23 até o 31. Vou estar lendo na versão transformadora. Se você tem dificuldade de entender, né, algumas palavras, né, da Bíblia, use essa versão que ela é bem mais fácil de entendimento. Uma excelente versão. Mateus 14, a partir do versículo 23. Uma passagem bem conhecida de vocês. Diz assim: acharam? Amém? Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que duvidou? Amém? Aí eu faço uma pergunta. Pedro era o fortão, né? Durão, bravão. Só que ele teve medo. E você tem medo?
Quantos de nós temos hoje, vivemos um tempo de medo, literalmente. Um pouco antes de iniciar o culto, eu recebi uma mensagem de uma moça que eu gosto muito, a vi crescer, e hoje é uma linda mulher, mãe, esposa. E eu fiquei muito mais feliz quando soube que ela havia se tornado uma mulher de Deus. Mas ela me mandou uma mensagem dizendo que ela está com medo, porque o esposo está internado com Covid. Então, ela falou: pastora, eu creio em Deus, mas eu estou com medo. A família toda está com Covid, só ela testou negativo. Todos os outros testaram positivo e estão internados. E ela falou: pastor, eu creio que Deus pode fazer, eu creio no meu Deus, mas eu estou com medo. Você ora por mim? E eu nem sou pastora dela, mas eu também teria medo. Eu confio em Deus, eu sei o Deus a quem eu sirvo, mas eu teria medo se fosse meu marido. Aí a Márcia chega e me conta que a prima que eu estava orando por ela, que havia sido internada com Covid, faleceu. Na sexta, né, Márcia? Na sexta-feira. 1 mês de casada. O marido está inconsolável. É para ter medo ou não é? Sim, mesmo tendo fé, mesmo crendo em Deus, o medo ele vem, porque nós pagamos muitas vezes de fortes, mas nós não somos tão fortes assim. É só uma capa de fortaleza que nós vestimos. A nossa carne, ela tem medo. E só há uma coisa que pode combater o medo: a fé. Mas muitas vezes a fé, ela fica abalada numa situação assim. E nessa passagem toda que nós lemos aqui literalmente, Pedro não teve fé e quase afundou. Enquanto ele teve fé, ele teve os olhos fixos em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele se deu conta do movimento ao redor, o medo veio sobre ele e ele começou a afundar. E quando eu disse que esse tema de hoje tinha 2 parâmetros, né? Um deles que eu escolhi foi o sem fé afundamos. Nós temos também a luta entre a fé e o medo. Quem vencerá, hein? Essa pergunta é para você. Eu tive N momentos na minha vida onde eu tive medo. Eu tive medo quando eu estava prestes a me casar, eu tinha medo. E aí? E a única coisa que me sustentou e que nós tínhamos 6 meses de namoro para casarmos. A única coisa que me deu realmente assim um up para ir em frente foi porque Deus falou comigo. Deus falou comigo e Deus falou com o pastor, com Marcos, não o meu pastor. Meu pastor levou um susto quando nós falamos que íamos nos casar, né, amor? E eu tive medo de um novo relacionamento. E aí, como vai ser? Será que vai dar certo dessa vez? Sempre será? E esse será muitas vezes é o tiro no pé que nós damos. O será muitas vezes é aonde nós olhamos ao redor como Pedro e começamos a afundar. Busque sempre ter os olhos em Jesus. Amém? Sempre os olhos em Jesus. E nós, na nossa vida, no dia a dia, nos momentos, em situações, nós enfrentamos muitas coisas que podem balançar. Vamos dizer assim, é como se nós fôssemos os discípulos aqui.
Quantas coisas ao nosso redor não são o vento e as ondas altas no nosso mar, no nosso barco? Um monte delas. É um monte de coisas que vêm nos atormentar. Aqui nesta passagem era uma tempestade, mas na nossa vida hoje pode ser uma situação no trabalho, uma crise financeira, problemas de relacionamento, a saúde, como dessa amiga minha que me mandou mensagem, a saúde, um luto. Pode ser tantas coisas, tantas complicações, mas nós temos centenas de coisas que elas realmente trazem medo para nós. Um novo ano letivo. A Claudinete vai entender o que eu vou dizer. Quando terminava um ano letivo, eu sempre fui a mais jovem nas escolas por onde eu passei. Então eu era sempre a última a escolher. E o último, aquele ditado, os últimos serão os primeiros, é só para o Senhor, viu? É só o Senhor, quando Ele pega e Ele fala, não, peraí, os últimos serão os primeiros. É só pelo Senhor. Pelo Estado, os últimos ficam sem nada. E os últimos, quando finaliza o final de ano, quando se monta uma sala, se fecha uma sala, o último sai fora. Vai para o fim da fila. É muito difícil. E sempre chegava no final do ano, como eu tinha 2 cargos, era mais difícil ainda, porque além de eu precisar de ter um lugar, eu tinha que ser num horário específico. Não era o que sobrasse. Eu ainda, tipo assim, era vista como a folgada. Tá por último e ainda quer escolher o horário. Mas é porque eu trabalhava em outro lugar também. E no final de ano sempre vinha o medo. Sempre. Mesmo sendo efetivo. Porque quando acaba se uma sala fecha na escola que você é efetiva, você vai para a delegacia de ensino e vê lá o que sobrou depois que todo mundo escolheu. Por isso que eu falo, os últimos serão os primeiros, é só pelo Senhor. E bati o medo, né, Claudinete? E aí, onde eu vou trabalhar? Vai bater o horário? Vai dar certo? Eu vou conseguir ter horário de almoço? Eu nem sabia o que era horário de almoço. Fui aprender a comer devagar, depois que fiquei em casa por algum tempo, afastada. Que eu não sabia nem comer na hora do almoço, porque eu comia só correndo, comia pelas escolas, né, Dona Irani? Comi tantas vezes a comidinha da Dona Irani, bonitinha. O medo, ele vem, queridos, para todos. Ele bate a porta de todos. Mas a Bíblia diz, vocês já devem ter ouvido, que existem 365 vezes a palavra não temas na Bíblia. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Por quê? Porque o Senhor, Ele não quer que nós tenhamos medo. Ele não quer que nós sejamos calados pelo medo. Porque quando nós temos medo até de orar. Você não sabe nem o que vai pedir, você fica com medo. Então o medo, ele te impede de orar. O medo te impede de avançar. O medo te impede de evangelizar. O medo te impede de várias coisas. Mas o nosso Deus não quer que nós sejamos paralisados pelo medo. Ele quer que nós avancemos, amém? Então, nós não podemos, é algo que você tem que colocar dentro de você, que é algo que você tem que tomar posse. Não deixe que as circunstâncias ao redor venham balançar o seu barco e você tenha medo de afundar. Não deixe que as circunstâncias ao redor tirem o seu olhar de Cristo. Porque se nós tirarmos o olhar de Jesus, nós não cremos em nada. Nós não cremos num relacionamento, nós não cremos no ministério, nós não cremos em nada se nós tirarmos o olhar de Jesus. Aliás, se nós tirarmos o olhar de Jesus, nós não vamos ter uma visão diferenciada das pessoas. Nós vamos ser totalmente descrente das pessoas. Porque o mundo, ele prega isso, ele mostra isso,
que as pessoas a cada dia são piores. São ou não são? Se nós olharmos com o nosso olhar carnal, as pessoas elas não estão piores a cada dia? Quando você vê algumas coisas, dá vontade de pregar para essas pessoas? Muitas vezes não. Se você olhar pela sua carne, não. Você tem vontade de esmurrar a pessoa. Você não tem vontade de ir lá e pregar o amor para ela. Agora, quando nós olhamos com o nosso olhar de Cristo, um olhar espiritual, nós vemos aquela pessoa, não é ela, é o que está agindo por trás dela. Então ela precisa de Cristo. Amém? Então não deixe que as circunstâncias, que as notícias, que o dia a dia, a rotina, tire o seu olhar, primeiramente espiritual, do seu olhar em Cristo. Amém? E aí a sua pergunta pode ser assim: tá bom, eu não posso deixar a circunstância, eu não posso olhar para o que está ocorrendo ao meu redor, e o que eu faço para combater esse medo? Aí é só Jesus mesmo. Nós vamos lá em Mateus, capítulo 8. Versículo 23 a 26. Acharam? Mateus 8, 23 a 26. Diz assim: em seguida, Jesus entrou no barco, é uma outra passagem, tá? E seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Jesus estava com medo? Não, nada, estava descansando. Os discípulos foram acordá-lo chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E Jesus responde: por que vocês estão com medo? Obrigado, meu amor. Por como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Então preste atenção no versículo 26. Por que vocês estão com medo? Então pegue agora essa passagem, olhe para você, Jesus perguntando para você neste momento. Meu querido e minha querida, é para você. Jesus te pergunta: por que você está com medo? Como é pequena a sua fé. Então sabe essa dúvida que você está? Sabe esse questionamento que você está fazendo? Jesus te pergunta: como é pequena a sua fé? Então, querido, esse versículo ele não diz como é pequena a sua coragem, como é pequena a sua educação, como é pequena a sua visão. Não, ele só diz como é pequena a sua fé. Então, o que você tem que aumentar nesta manhã para enfrentar o que você vem passando? A sua fé. Então, a resposta para os nossos problemas, aquela primeira pergunta que eu fiz, medo versus fé, quem vencerá? Tem que ser a fé que vai vencer. O problema que você tem hoje, a dúvida que está reinando aí no teu coração nesta manhã, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, dizendo: será, Senhor? O Senhor manda te dizer: tenha fé. Olhe para mim e tenha fé. Amém? Você pega isso para a tua vida. Se você analisar toda a palavra de Deus, a fé ela inspirou Davi, um pequeno pastor de ovelhas, o improvável, o mirradinho da família. Foi ele que derrubou o gigante. Ele foi com o quê? Com medo? Não. Ele foi cheio de fé. E ele foi no nome do Senhor. Amém? E ele derrubou aquele gigante e cortou a cabeça dele. É isso que você tem que fazer com o teu problema. O teu problema hoje é o teu gigante. Derrube o teu gigante e arranque a cabeça dele. E aí você mostra que realmente você venceu. Amém? A fé, ela levou Josué
e todo ali, seus guerreiros, a conquistar uma cidade, simplesmente marchando ao redor dela 7 vezes. Os reis de Jericó deviam falar, é tudo doido aqueles ali. Não entendiam nada. O que esses doidos aí estão rodando para morrer? Nós não, imagina, vão derrubar os nossos muros. Foi pela fé. E não foi, ele não podia olhar para a circunstância. Porque qual era a circunstância nesse momento? O tamanho dos muros. E a fama que aqueles muros tinham. E ninguém podia derrubar as muralhas de Jericó. Mas o nosso Deus, Ele pode. O nosso Deus é o Deus que tudo pode no nome dEle. Amém? A fé, ela encorajou Pedro a andar sobre as águas. Até ele se ligar no que estava acontecendo. Enquanto ele estava ali, uau, o Senhor está andando sobre as águas. E ele ficou ali tão, no auge da adrenalina. Ele falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, então dê uma ordem que eu vá até o Senhor. E ele cheio de fé, porque ele estava ali só olhando para Jesus. No momento que ele sentiu o ventinho bater nele e uns respinguinhos da onda, ele começou a afundar. Igualzinho como nós. Então você tem uma lição de casa esse mês. Não olhar para as circunstâncias. Tenha o olhar em Jesus. A fé, ela não baixa o seu olhar para o medo. Pelo contrário, é olho no olho. E ela diz, eu posso. Porque é a fé que nos fortalece, amém? A fé, ela tem que reinar sobre o medo. A fé, ela não deixa espaço de nada, ela não deixa um milímetro de espaço para o medo entrar. Então, quando a sua fé começar a meio que balançar, lembre-se dessa passagem. Amém? Quando Pedro olhou para a circunstância. Você pode pisar fora do barco e andar sobre as águas também. Basta que vocês tenham realmente uma fé do tamanho de uma semente de mostarda. E nós vemos isso lá em Lucas 17. Lucas 17, versículos 5 e 6. Prestem bem atenção na resposta de Jesus aqui. Lucas 17 diz assim. Acharam? Os apóstolos disseram ao Senhor. Então, em vez de colocar apóstolo, vou colocar aqui. Os irmãos da missão Santificai disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. Vocês estão precisando também que a fé cresça? Então tá certinho aqui. Então, os irmãos, que pertencem aqui à missão profética Santificai disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. E o Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Olha que tremendo. E olha que a semente, as mulheres que estão comigo há mais tempo têm a sementinha de mostarda. A minha ainda está dentro da Bíblia, não dessa Bíblia, de uma outra. É minúscula. Não tem nenhum, é um milímetro de tão pititica que é essa sementinha de mostarda. E olha o poder que tem se a nossa fé fosse desse tamanho. Você ia dar ordem a uma amoreira, e olha que o pé de amoreira é grande. Diga, arranque-se daqui e plante-se ali, e ela ia ter que obedecer. Você consegue imaginar a cena? Então,
Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor e pedir para que Ele aumente a nossa fé nesta manhã. Nesta manhã nós precisamos realmente ter fé, porque a fé, vocês sempre ouviram falar isso, eu ouço isso desde criança, a fé remove montanhas. A fé pode remover o problema que você está passando. A fé, ela remove a tristeza que está dentro do seu coração. A fé, ela remove a dúvida que você tem. A fé vai te ajudar a resolver o seu problema de relacionamento. Um problema de relacionamento, nós não podemos ter olhar de carnal, gente. Nós temos que ter um olhar de fé. Porque se for carnal, a gente esmurra. É um olhar de fé. Quando temos alguma dificuldade financeira, o que resolve não é a matemática, 1 mais 1 igual a 2. É a fé. É a fé, é a obediência, é ser fiel ao Senhor. São fatores, mas todos eles ligados à fé. E você vê o Senhor para você confiar nele? Você vê o Senhor para você, quando você entrega o seu dízimo? Se você não tiver fé, você não vai ser dizimista. Só é dizimista quem tem fé. Porque quem não é dizimista faz a conta e fala, não, vai faltar. Mas quem tem fé, dá sem pensar. Porque vem. Amém. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Vamos clamar nesta manhã para que a nossa fé aumente, para que a nossa fé seja transbordante dentro de nós. E nós sozinhos não conseguimos aumentar a nossa fé. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo conosco, nos ajudando. Senhor Deus e eterno Pai, eu apresento aqui a vida dos teus filhos, Senhor, a vida de cada um aqui, Pai. O Senhor sabe o nível de fé que eles estão. Só o Senhor conhece. Só o Senhor conhece o que cada um passa quando sai daqui, Pai, da tua casa. O que eles passam dentro da casa deles. O que eles passam dentro do quarto deles, ali no travesseiro, Senhor. Só o Senhor conhece cada lágrima. Só o Senhor conhece cada clamor naquele travesseiro, Senhor. E eu posso sentir, ó Pai, a dor que muitos deles depositam nesse travesseiro, Senhor. Quanta dúvida, Senhor. Ó Deus, eu posso sentir o medo. Eu posso sentir o medo que tem aprisionado os teus filhos, Senhor. Mas neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor, que seja dissipada, arrancada agora todo espírito de tristeza, todo espírito de dúvida, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que no lugar dessa dúvida, no lugar desse espírito de medo, nesse espírito de tristeza, Senhor, que haja um enchimento de fé, ó Pai, em nome de Jesus. Que haja fé, ó Pai, em obediência, porque o Senhor nos ensina a ter fé. Precisamos obedecer, precisamos ter o olhar fixados em Ti, Jesus. Ensina-nos, Paizinho, a olhar somente para Ti. Não olhar mais para as circunstâncias, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, entra, Pai, entra agora com a Tua mão sobre a vida de cada um aqui, Senhor.
Vem com a tua mão sobre a vida de cada um, sobre cada situação, ó Deus. Em nome de Jesus. Enche, Pai, essas mulheres de fé, Senhor, para que sejam cheias do teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus. Enche esses homens, Senhor, sacerdotes das suas casas, Senhor. Enche-os de fé também, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que sobre cada um aqui não impere mais o espírito de medo, mas que venha reinar, ó Pai, um espírito cheio de fé, fé fortalecida, Senhor, que eles sejam firmados na rocha que é Cristo, Pai, em nome de Jesus. E toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, Senhor, em nome de Jesus.